Todos apostos, reunidos mais uma vez, divulgação, emprego da indústria do Estado de São Paulo. Estamos juntos com diretorias regionais do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, já que esta é uma pesquisa realizada pela Federação e Centro das Indústrias. Isto posto, vamos aos resultados do mês de julho, que a variação foi negativa de 0,21%, com dessazonalização 0,36%, uma perda de 5.500 empregos. O acumulado no ano continua positivo em 53.500 empregos. E a variação 12 meses, ou seja, comparativamente de julho de 2013 e julho de 2012, um valor negativo de 34.500 empregos. Neste mês, nós tivemos, para a variação de 0,21, uma participação semelhante do setor de açúcar e álcool e os restantes setores. Açúcar e álcool perde 2.400 empregos, os demais setores perdem 3.000 empregos, 2.400. No acumulado ano, mantém-se um saldo ainda positivo de 30.000 empregos para o setor de açúcar e álcool e um saldo positivo para os restantes setores, 23.000 empregos, totalizando os 53.500 que já mencionamos. Verificando como é que o setor de açúcar e álcool e os demais setores se comportaram nos distintos anos, a perda do setor de açúcar e álcool já é uma perda que ocorre no mês de julho, e nos anos anteriores sempre ocorreu. Nos demais setores, o 0,1 negativo não é o que normalmente ocorre, já que nos anos anteriores, no mês de julho, houve crescimento e não decréscimo. Aí está a nossa variação mês a mês, e mais importante, a variação dessazonalizada, onde nossas últimas 4 observações foram de variações negativas. Nosso comparativo julho 2013 versus julho 2012, como já mencionado, mantém-se um valor negativo de 1,29%, e no acumulado 12 versus 12 meses, continuamos também com valor negativo de 1,61%. Os nossos espaguetinhos doidos mostram o desempenho do ano de 2013, que é a linha preta, que vocês veem aqui, onde dá mostras claramente de que o ano não vai bem se compararmos com os outros anos, já que esta é a série desde o ano 2006. E vocês reparem que, a partir desse ponto que eu estou assinalando, que é o mês de março, abril, nós temos neste ano uma estabilidade, porém queda, ou seja, uma queda ligeira, porém em queda, quando em anos anteriores nós temos esse período como sendo um período de ganho de emprego. A nossa comparação CAGED, Federação das Indústrias e PYMEs, que é a IBGE, mostra na margem, mostra que as curvas andam bastante semelhantes entre titubeantes e perda de emprego. E a comparação dos vários meses de julho desde 2006 nos mostra que em 2013, com a variação de 0,21 e 0,36 negativas, não dessazonalizado e dessazonalizado, é um comportamento ruim que só vamos encontrar paralelo no ano 2009, que é o ano da crise. Comparativamente aos outros anos, podemos dizer que é o pior julho que tivemos registrados aqui.
No acumulado do ano, o panorama também não é simpático nem bonito. Nós temos um acumulado de 2,08% até o mês de julho, que só teve, pior que ele, recente, o ano 2012, porém bem aquém de outros anos de comportamento mais expressivos da indústria de transformação. Com relação aos setores, praticamente uma divisão 50-50%, 50% dos setores negativos, metade deles positivos, um só estável, e que aqui, quando vê-se os vários setores com as suas variações negativas e positivas no mês de julho, percebemos exatamente que um número significativo, quase equivalente, de setores positivos e um outro campo com os setores de variação negativa. Artefatos de couro, que é a maior e mais expressiva variação negativa, tem um fator não habitual ou extraordinário que eu mais adiante menciono a vocês. Na perda nos valores absolutos por setor, nós temos máquinas e equipamentos com ganho de 1.000 empregos, vestuário e acessórios ganham 600 empregos, e como variações negativas, de novo, tem aqui a preparação de couro, fabricação de artefatos de couro com variação negativa mais expressiva, 2.900 empregos, seguido de produtos alimentícios, que já é afetado pela variação do açúcar e álcool, já que aqui está o açúcar. A soma destes positivos e negativos é o que conduz aos 5.500 empregos perdidos no mês. Na variação do ano, continua maior número dos setores positivo, e na variação 12 meses, que dá aquela 12 meses comparativamente a julho do ano passado, que dá negativo 1,3%, a maioria dos setores com variação negativa. Nos indicadores regionais, o estado de São Paulo como um todo perde 0,21%, o interior com uma perda maior de 0,26% por causa da interferência de álcool e açúcar, o Grande São Paulo com uma perda menor de 0,13%. Quanto às diretorias regionais, negativas 17, supera em número as positivas de 11 e estáveis de 8. Como destaques positivos, temos Sorocaba, Matão e Santa Bárbara do Oeste, e como destaques negativos do mês, sobra para Franca, São João da Boa Vista e Jaú, que serão detalhadas depois a seguir. Aqui vê-se o resultado daquela pizza, que é a primeira das imagens, com a maioria dos setores no campo negativo, comparativamente, e nas variações anuais, ainda a maioria com variações positivas. TT-12, que dá o negativo, também aí nós temos a maioria das diretorias regionais apresentando variação negativa. E eu preciso me socorrer das minhas anotações. No caso de Sorocaba, com variação de 1,55%, o destaque é para máquinas e equipamentos, e para máquinas e equipamentos é relacionado à energia eólica, que, como vocês sabem, Sorocaba é um centro de importância para a fabricação de equipamentos para energia eólica, que prosseguem
com um bom andar da carruagem. No caso de Matão, produtos alimentícios, destaque para duas empresas, uma setor do suco laranja, e outra empresa que é produtos alimentícios enlatados, que apresentou uma variação positiva na área de Matão. Santa Bárbara do Oeste, produtos de borracha e material plástico, 3,46%. São variações, na verdade, expressivas percentualmente, porém, em valor absoluto de emprego pequeno. No caso dos negativos, Franca, com 5,89 de perda, está relacionado a artefato de couros e calçados, e isso que eu mencionei antes, que era uma questão acidental, já que uma empresa ali foi fechada por ordem judicial, e por causa disso houve essa grande perda, porém é por um motivo anômalo, que não seja do desempenho do setor em si, porém do particular comportamento de uma particular empresa. No caso de Jaú, a perda maior foi de produtos minerais não metálicos relacionados a material de construção, materiais de construção, revestimentos, e a situação de uma particular empresa. E São João da Boa Vista, de produtos metal, exceto máquinas e equipamentos, é também uma empresa, mas aí já não pelos mesmos motivos, mas que resolveu fechar as portas. E fechou, e com isso deu uma variação expressiva no setor de máquinas e equipamentos de metal. Que podemos falar sobre o comportamento de emprego. Para quem aqui estava na última reunião nossa de junho, o panorama não era um panorama alegre. Continuamos com a mesma previsão de que nós teremos um ganho líquido de emprego até o final do ano da ordem de 10 a 15 mil empregos. Isso deve representar alguma coisa como 0,4% sobre o universo de 2,5 milhões de empregos da indústria no estado de São Paulo e, portanto, uma recuperação que estará longe de 10 a 15 mil empregos da perda ocorrida no ano passado de 53 mil empregos. O emprego, nós já sabemos que é uma variável dentro da atividade industrial que, de certa forma, de maneira tardia, acompanha aquele da produção. Na produção crescente, o emprego é o último a se recuperar. Na produção cadente, o emprego também é o último a sofrer. A nossa visão à frente para a produção da indústria de transformação para o ano 2013 não é, vocês já conhecem isso, de otimismo, e o emprego, no nosso último sensor, inclusive, indicou que ele estaria atravessando uma região de razoável queda. Por que eu digo razoável queda? Digo razoável queda porque nós temos no ano acumulado uma criação positiva de 53.500 empregos. Uma parte conhecida dos 53 mil será devolvida, que é o setor de açúcar e álcool, que sempre devolve seus empregos até o final do ano. Temos um estoque aí de 30 mil empregos a serem devolvidos pelo setor de açúcar e álcool. Dos 53, nós iremos para 23 só por efeito de açúcar e álcool. E ainda havemos de perder algo como 10 mil empregos a mais para terminar com saldo positivo de 10 a 15 mil. Portanto, não vamos nos lastimar mais uma vez, seriam lástimas continuadas, e só dizer que o emprego, como a produção, não vai numa trajetória boa no ano 2013.
a nossa última divulgação do INA, do nível de atividade da indústria. Nós divulgamos aquilo que foi a nossa última previsão para o ano, cuja nossa visão para crescimento do PIB no ano é 1,9, quando era anteriormente 2,5, e a taxa de variação da atividade industrial é algo como 1%. Um 1,6 para a atividade industrial com 0. E atividade INA com uma perda de 0,4% de emprego. Então é isso. Só um comentário antes que se faça a pergunta. Nós estamos assistindo, ou afinal estamos numa trajetória que vocês conhecem, onde a variação da taxa de câmbio é alguma coisa sensível, importante, que aconteceu recentemente. Vocês sabem que nós estamos com a taxa de câmbio no patamar de 2, e nós agora estamos com uma taxa de câmbio no patamar de 2,3. Foi assim que ontem fechou, e isso representa um valor de 13%, 14% de desvalorização da moeda. E daí o que vai acontecer com isso? Eu diria que temos claramente dois vetores agindo em função disso. Um deles claramente positivo, porque a taxa de câmbio para a indústria confere uma taxa adicional de competitividade para ela, ao termos uma desvalorização da moeda. E temos também, na parte negativa, o vetor, que é de interferência da variação da taxa de câmbio sobre os preços domésticos, em outras palavras, sobre a inflação das próprias indústrias para a sua manufatura. Entre os dois vetores, nós ainda acreditamos que o vetor positivo para a indústria prepondera sobre o negativo para a indústria, e com uma economia, de certa forma, aquietada, como aquela que hoje atravessamos, os efeitos do pass-through, que é, digamos, os efeitos de carregamento sobre os preços, fica mais atenuado. E até agora ele não é lido com clareza em qualquer indicador, inclusive aquele dos preços no atacado, que são, de certa forma, aqueles que dão o primeiro sinal quanto a uma eventual evolução de preços. Mas, afinal das contas, entre esses dois fatores, nós acreditamos mais naquele positivo, e não seria de estranhar de vermos uma recuperação que se iniciaria ainda dentro deste ano na questão da competitividade externa da indústria brasileira doméstica, por causa do câmbio. Vamos nessa. Então é isso. Repete a pergunta, por favor, eu não captei. Sei. Aí eu preciso pegar a série, desculpa. É esse daí que você está se referindo? Sim.
Quer dizer, o peso de artefatos de couro, nós vamos tentar pegar um pouco mais sabidamente. A estatística é uma senhora complicada, né? Porque a estatística dá indicações, porém elas não são nunca indicações de absoluta segurança. Um outro dado que me parece importante é aquele que dá em estatística a comparação pontual de mês a mês, pode ter acidentes de percurso, e na estatística são melhores as comparações de períodos do que de datas ou meses em particular. No caso, por exemplo, do mês de julho, que você agora se refere, nós temos uma perda de emprego que, no seu valor absoluto, e eu chego nele, põe a lâmina dos valores absolutos. 15. Ah, desculpa. Vocês veem aqui que o valor de 5.500, que é, digamos assim, aquilo que está por trás do 0,21 e do 0,36 dessazonalizado. Você tem aqui um fator que é episódico, tá certo? Uma indústria de razoável dimensão, cerca de próximo de 1.000 empregos, né? Ela foi fechada, né? Mas não foi fechada por crise. Ela foi fechada por uma ordem judicial dada a um mal feito que vinha sendo praticado pela empresa. E ela foi fechada, né? Então, é absolutamente fora das circunstâncias de como a economia está indo, como é que os setores estão indo. É episódico. Ele reflete, de certa forma, no emprego do mês de julho. E eu diria que, se não fosse isso, o valor percentual de 0,21, 0,36 não ganhariam essa medalha do pior mês de julho dos últimos anos. Mas é um motivo episódico, né? Então, não significa, por outro lado, não significa que, por questões objetivas, o mês de julho desse ano seja o pior mês de julho de todos os anos. Não. Ele só consegue isso por causa de uma questão episódica que ocorreu. Eu não daria, pelo menos, eu não daria um destaque de excepcionalidade dentro de um panorama de conjuntura econômica. Mas é uma excepcionalidade que é motivada por um fator excepcional. Cerca de 1.000. Não entendi. De novo. Foi revisado. 3,2 e na Federação das Indústrias, sim. Continua. Pergunta difícil, né? Sabe o que é? É aquela questão de causa e efeito. Nós sabemos a relação entre causa e efeito que existe. Porém, existe um fator tempo inserido dentro da questão de causa e efeito. Eu sempre volto àquela velho exemplo
talvez por ser mais próximo de nós, na nossa vida, a causa e efeito na questão da gravidez demora 9 meses. Né? Tem a causa hoje, o efeito que é o nascimento da criança demora 9 meses. Então, você tem tempos variados nas causas e efeitos. A causa e efeito de uma variação da taxa de câmbio, ela normalmente carrega um tempo razoável entre os dois pontos. Por quê? Porque você imagina como é que interfere uma situação de taxa de câmbio para uma empresa que está querendo ter uma participação maior de mercado nas suas exportações. Como o mercado é sempre um bloco congestionado, porque hoje, e hoje especialmente, a indústria do mundo está com fome. Você tem claramente hoje uma capacidade industrial no mundo que supera hoje a demanda do mundo, né? Porque o mundo não está crescendo a fim de acolher a capacidade produtiva que se estabeleceu no mundo. Então, existe uma briga de cão entre os vários empresas ofertantes tentando capturar as demandas que existem espalhadas pelo mundo. Quando uma empresa brasileira quer aumentar a sua fatia na sua exportação para o mundo, ele vai estar querendo tirar isso de alguém. E esse alguém reage com grande fúria. E, por vezes, este mercado congestionado bloqueia ou interfere para colocar dificuldade que é diferente de uma situação de uma economia do mundo exuberante. Portanto, uma empresa leva tempo para deslocar e ganhar posição na sua exportação para o mundo. Meses. Pega o outro caso. Pega o caso, por exemplo, de alguém que está hoje sendo abastecido no mercado doméstico por um produto importado e tem a tentação de ver se não consegue agora um preço melhor de um fabricante doméstico ao invés do seu preço de importação. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai falar para o seu atual fornecedor, vai dizer, olha, querido, você vai dançar porque eu vou substituir o seu produto por um outro de produção doméstica. A primeira resposta que o seu fornecedor diz é, quanto você precisa de desconto? Por quê? Porque ele não quer perder esse cliente. Portanto, são sempre lutas que levam tempo para ocorrer. E até mesmo para o fato de que isso daí está sempre ligado a uma programação em curso, que tem que ser cumprida pelo menos um certo tempo. Então, nós sabemos que o efeito é positivo. A relação de causa e efeito é positiva para a indústria. Uma taxa de câmbio mais desvalorizada aumenta a competitividade da participação da indústria doméstica no mercado externo e no mercado interno. O tempo são meses. Eu diria que, para dar um chute a você, eu diria assim, mínimo 6 meses. Né? E acho que começa você a recolher resultados mais evidentes a partir de 6 meses. Como essa desvalorização está ocorrendo ou ocorreu nos meados do ano, eu diria que ela há de promover seu maior efeito no próximo ano. Tá claro? Lógico. Não, não é.
Eu acho que isso daqui, para voltar nesse julho, tirando esse daqui que nós já fizemos o comentário, que deu esse 0,20, esse 0,21, é muito próximo, que é a variação sem dessazonalização, dessazonalizado, 0,31, 0,36. Na verdade, são quase que equivalentes os 2 meses, eu diria assim, né? Esse daqui é tão ruim quanto este, são quase equivalentes. Com relação aos outros julhos, nós aqui estávamos naquele período de maior euforia, tá certo? Que antecedeu a crise de 2008. Euforia que eu chamo de que tipo? O mundo estava em festa. A festa da indústria de transformação do Brasil não foi tão grande quanto a festa do mundo, mas ela assim mesmo apresentou melhoria nesses anos. E depois da crise, pelos fatores que vocês também conhecem, etc. e tal, a boa reação que houve à crise por parte da economia brasileira, nós tivemos o ano 2010, que foi a devolução, em grande parte, da perda ocorrida no ano 2009. Depois da grande devolução, entramos num rame-rame, né? Então, eu diria que os meses de julho dos 2 últimos anos não foram gloriosos. Este mês de julho deste ano foi pior que, mas os outros não foram gloriosos. A glória está aqui, mas é da recuperação da crise. Quando você olha para o acumulado até julho, essa mesma impressão se reforça. No acumulado até julho, portanto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, no acumulado, este ano está muito ruim. O ano passado, você diz assim, mas o ano passado estava ainda pior. Sim, mas no ano passado nós perdemos 53 mil empregos. Nós viemos a perder 53 mil empregos. Portanto, estamos melhores que o ano passado, porém, você imagina, no ano passado perdemos 53 mil empregos, e esse ano vamos recuperar 10 ou 15 dos 53 perdidos. Você diz, recuperar 10 é bom, mas para quem perdeu 53, não dá tanta alegria, porque na somatória dos 2 anos você continua com uma perda. Eu diria que, na verdade, o que você tem como coisas à frente que estamos com absoluta curiosidade para saber a resposta. Você vai ter os leilões de privatização. De novo, causa e efeito, é evidente que dá o leilão de privatização. No mês seguinte não vai acontecer nada de diferente em termos da economia. Porém, os leilões de privatização, por aquilo que representam os blocos previstos a serem leiloados, que pega a malha rodoviária e a malha ferroviária, eu diria que é uma oportunidade que nós temos de ver um panorama melhor movido pelo resultado de tais leilões. É uma coisa importante que está por acontecer. Outra coisa importante é o andar da carruagem da taxa de câmbio. Nós sempre fomos absolutamente críticos, nós, Federação das Indústrias, à questão da taxa de câmbio por um longo período utilizada como âncora de controle inflacionário, a grande mitigação à vida da indústria de transformação brasileira, a grande penetração de importados, o grande aumento do coeficiente de importação, tudo isso vocês conhecem. Quando a taxa de câmbio melhorou de 1,60 para 2, nós dissemos, estamos contentes, porém sabemos que ainda falta. Se naquela altura nos perguntassem assim, mas qual vocês acham que seria uma taxa de câmbio razoável, boa? Talvez a nossa resposta fosse 2,30, 2,40. E você diz assim, puxa vida, então nós estamos chegando naquilo que vocês teriam respondido naquela altura, quando a taxa de câmbio era 2, que o que precisava era 2,30, 2,40. É verdade. Ou seja, está chegando aonde nós diríamos
né, que deveria chegar. Eu tenho a expectativa que a taxa de câmbio ainda escorrega no sentido ainda, nós vamos assistir uma desvalorização até o final do ano maior do que 2,30. Não sei. Se eu soubesse isso, eu não estaria aqui, porque eu estaria aproveitando o fantástico saber. Não, eu acho que tudo está ligado e associado com a questão. Está certo que os mercados precificam determinadas coisas com antecedência, mas é importante ficar atento à continuada evolução da indústria norte-americana e às continuadas declarações do Fed, com referência ao que estará acontecendo mais à frente. Provavelmente já saberemos muito logo do fantástica liquidez que está sendo hoje ainda praticada no mercado americano. Como isso caminha para ter uma evolução que eu acredito que será de valorização da moeda americana, significa, em outras palavras, de desvalorização adicional da moeda brasileira. Então, eu acho que nós vamos sim. E quando? Eu diria que ainda este ano. Agora, que mês? Nós estamos em agosto. Escolha. Eu não sei, né? Então, nós temos essa outra situação que deve ter, por todas as nossas crenças anteriores, que deve ter repercussão para a atividade da indústria de transformação. E nós achamos que o ano de 2014 isso será sentido. Nós temos uma previsão, mas sabe que a previsão que nós temos para 2014, que é de 3,1%, não, desculpe, a última de 2,3% para 2014. Mas isso... Foi. Mas isso eu diria que certamente, porque nós precisamos ficar sempre nos segurando, porque se você fosse fazer previsões e fazer revisão de previsão com relação às mudanças que vão ocorrendo no mundo real, você não pararia nunca de fazer revisão. E vocês ficariam absolutamente extenuados, chateados, de dizer assim, pô, de novo vai fazer uma revisão? Então, você tem que esperar tempo para fazer revisão. E nós haveremos de fazer uma nova revisão até o final do ano, certamente. Onde nós já vamos estar incorporando, porque a questão de taxa de câmbio, você sabe que a taxa de câmbio pior é a taxa de câmbio volátil. A taxa de câmbio melhor é a taxa de câmbio que promove uma crença a seu respeito. Ou seja, como é que se comporta a indústria tendo segurança de que um patamar de 2,30 ou 2,40 veio para ficar. É muito diferente da crença que bate esporadicamente, cai, bate e cai. E eu acho que ela vai vir para ficar durante o ano de 2013, uma taxa de câmbio no patamar de 2,40. E vai trazer efeitos para a indústria de transformação no próximo ano. Emprego. Não, é 0,4 de 2,5 milhões é 10. Não, é a mesma. Com relação ao emprego, é a mesma. Desculpe. 2014, sujeito à revisão, emprego da indústria de São Paulo, em vez de 0,4, 1,2, de alta, e a previsão da produção física, crescimento de 3,5. O INA, 3,1. O nosso, o que eu te falei antes, foi PIN. Trinta. Perto de 30, 35.
Se você quiser esta folhinha, tá certo? Que eu estou aqui sempre consultando a minha cola, isso daqui foi colocado à disposição na última reunião do INA, né, Rose? Não entendi, desculpa. Previsão dá? Para a PIB tem. 1,9 esse ano, 3,1 próximo ano. Te dou essa, olha. Tem aqui até um autógrafo do Guilherme. Vamos nessa? Muito obrigado.